Mateus capítulo 17. A transfiguração de Jesus. Passou 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular ao alto monte. Nota de rodapé 1. Lucas fala em cerca de 8 dias em seu texto paralelo, Lucas capítulo 9, versículo 28, pois indica os 6 dias de intervalo, mais o dia em que Jesus falou e o dia em que a transfiguração aconteceu em algum ponto do Monte Hermon, com cerca de 3.000 metros de altura a 20 quilômetros de Cesareia de Filipe. Como prometera, Jesus oferece a alguns discípulos mais íntimos uma antevisão da exaltação futura do Senhor e do pleno estabelecimento do seu reino. Jesus foi visto em sua forma glorificada. Moisés comparece representando a antiga aliança e a promessa da salvação, que dentro em breve seria cumprida no sacrifício de Jesus. Elias representa os profetas e o cumprimento da palavra de Deus. Lucas apresenta que conversava a respeito da iminente morte de Cristo, Lucas capítulo 9, versículo 31. É revelado como a realidade gloriosa, a qual a totalidade do Antigo Testamento apresenta como cumprimento de toda a história da redenção humana, desde o dia em que Abraão foi chamado para obedecer a Deus e abandonou tudo o que tinha para receber a herança prometida. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5. Na experiência da transformação de Jesus, Deus Pai intervém na história para consolar o Filho que já estava a caminho da crucificação. Versículos 22 a 23, com versículos 16 a 21. E também aos discípulos, a fim de darem toda a atenção às palavras de Jesus e continuarem firmes na fé após sua morte e ascensão. Bem mais tarde, Pedro vai citar esse evento em suas pregações como uma das provas irrefutáveis da divindade de Jesus, o Messias. 2 Pedro capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 18. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em que me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram, então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu: Elias, com certeza, vem e restaurará todas as coisas. Nota de rodapé 2. Os mestres da lei e escribas defendiam com base em Malaquias 4, versículos 5 a 6, que Elias deveria reaparecer em Israel para anunciar a vinda do Messias. Contudo, Jesus demonstrou que foi João, o Batista, a pessoa que cumpriu essa missão profética, pois até suas vestes, maneira de viver e personalidade revelam o caráter de um Elias, e esse era o sentido da profecia. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado.
a cura do menino possesso. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Nota de rodapé 3. A expressão grega original, em algumas versões traduzidas por lunático, significa epilético. Evidentemente, nem todo ataque epilético tem a ver com possessão demoníaca, mas, neste caso, o menino estava mesmo possuído por um demônio muito poderoso. Todavia, qualquer discípulo que tivesse fé e comunhão com Deus, jejum e oração, poderia expulsá-lo e curar o menino. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por qual motivo não foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se espere por meio de oração e jejum. Jesus prediz novamente seu martírio. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Jesus paga o imposto secular. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus tendo à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Sim, paga, respondeu Pedro, mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo estão os filhos livres dessa obrigação. Quarto, o imposto das 2 dracmas era cobrado anualmente de todos os homens de 20 anos para cima, sendo destinado à manutenção do templo. Havia cobradores para outros valores e tipos de impostos. Êxodo 30, versículo 13, 2 Crônicas 24, 9, Neemias 10, 32. Valia meio estáter, ou ciclo, por pessoa, valor que correspondia a 2 dracmas ou 2 dias de trabalho braçal. Jesus se antecipa à confusão mental de Pedro ao demonstrar que os membros da família real ficam isentos de pagar os impostos do reino. Assim, Jesus, o Filho de Deus, dono do templo, não estaria pessoalmente obrigado a arcar com parte do sustento da casa do seu pai. Lucas capítulo 2, versículo 49. Como Pedro ainda não tinha entendido a amplitude desse conceito e, além disso, já havia se comprometido com o pagamento, Jesus ilustra para ele e para nós mais esse ensino sobre a sua pessoa, reino e missão, além dos nossos deveres civis e religiosos. Romanos capítulo 13, versículo 7. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol
e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também.